Muito boa noite, meus irmãos. Vocês não têm ideia da bela visão que tenho daqui. A igreja está bonita, muitos irmãos, e é sempre uma alegria para a gente poder contemplar isso. Louvo a Deus pela vida de vocês e pela oportunidade de caminhar com vocês. Meus irmãos, eu queria aproveitar esse embalo aqui dos avisos. Nós não costumamos fazer muitos avisos no domingo à noite, mas são avisos importantes. E um deles é sobre o nosso acampamento de casais. Nós estamos organizando o acampamento de casais e ele já está pré-formatado para receber todos os casais da nossa igreja. E você que queira participar conosco, vai acontecer entre os dias 15 a 17 de outubro. Tá? É um valor acessível, tá? Para que você obtenha os valores e as condições, você pode procurar aquela moça ali, Luciana, tá certo? Luciana, tá bom? Ou a Kate, tá certo? Elas estão responsáveis pelas inscrições. E você pode, inclusive, parcelar o valor da inscrição, que já é muito módico. Então, para que você não fique de fora, não perca tempo e procure já, agora, depois do culto, uma dessas moças aí para você fazer a sua inscrição, tá bom? E passar momentos abençoados, tá? Junto com a gente. Vai ser lá em Cocalzinho, no acampamento da Missão Vida, no hotel da Missão Vida. Nós vamos fazer o nosso acampamento, mas é no hotel da Missão, muito bom, uma estrutura muito bacana, tá certo? E o objetivo ali é abençoar a caminhada familiar de vocês, tá bom? Então não fique de fora, participe, nós temos tempo hábil para nos organizar, tá bom? Poder participar, pagar, vai dar muito certo, tá bom? E nós aguardamos todos os irmãos com muita alegria participando desse momento, tá bom? É para abençoar a sua família. Então, não deixe passar essa oportunidade, tá? E o outro, um aviso, já foi dado aqui de manhã, mas é sobre o nosso recesso. Eu estarei com a minha família fora durante alguns dias para um pequeno descanso. E durante esse tempo, meus irmãos, a igreja estará sob a responsabilidade do nosso conselho. Sempre é assim, tá bom? Mas você pode contar com qualquer um dos nossos presbíteros para ajudá-lo em qualquer situação que for, tá? Então, nós temos os contatos de todos eles no boletim. Qualquer situação, qualquer emergência, você, por favor, procure qualquer membro do nosso conselho, eles vão te ajudar, tá bom? E, durante esse tempo, nós temos uma escala, estará conosco aqui, no próximo domingo, o reverendo Antônio Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana do Arapuangas, tá? Na quarta-feira, o reverendo Carlos Ulisses estará ministrando o estudo aqui. E no domingo, tá? No dia 1º, o nosso irmão Lúcio Wagner estará ministrando o estudo da Escola Dominical, a introdução à primeira carta de Pedro, tá bom? E durante essas semanas, nas 2 próximas terças-feiras, nosso irmão presbítero Scherrer estará conduzindo o nosso momento de oração aqui à tarde da bênção, tá? Então, a igreja segue caminhando e nós pedimos aos irmãos que ajudem, que cooperem, que participem, que se envolvam, tá bom? E saímos com a tranquilidade e a certeza de que o povo do Senhor caminhará em paz ao longo desse tempo. Até porque não é o pastor que promove a paz, mas o pastor dos pastores, Cristo Jesus. Tá bom, meus irmãos? Peço que orem por nós, tá? Nós vamos, mas voltaremos em breve com a graça do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Meus irmãos, vamos abrir Eclesiastes capítulo 6. Livro de Eclesiastes, capítulo 6. Meus irmãos, a caminhada com este livro tem impactado grandemente a minha vida, tem me feito pensar e olhar com outros olhos para a minha existência. E entender que, na verdade, nós não somos chamados apenas a um mero existir, mas somos chamados a viver. E se você bem observar, viver é verbo, é ação. Então, é assim que o Senhor espera que nós passemos pela vida, de forma ativa. O capítulo 6, ele é bem interessante, porque ele vai colocar algumas inquietações no nosso coração, mas para que experimentemos a sua mais perfeita paz. Assentado como os irmãos estão, leiam comigo o texto em tela, do verso 1 até o verso de número 12, os quais dizem: há um mal
que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disto coma. Antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia, tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre, que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será dele debaixo do sol? Vamos orar? Senhor Santo e amado, nós agradecemos o Teu cuidado, o qual vem ministrado às nossas vidas de diversas formas. E aqui, ó Deus, nós temos a mais bela destas maneiras, que é por meio do ensino da Tua palavra. Sendo assim, ó Deus, fala ao coração da Tua igreja, desperta os Teus filhos, faze-os, ó Deus, fortalecidos por Tua graça. Ensina seus corações, orienta seus passos, alinha seus caminhos. Faz assim, ó Deus, não apenas para que sejamos felizes, mas também para que o Teu nome seja honrado e glorificado por meio da nossa caminhada existencial. Te glorificamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Certa vez, um mágico criava ovelhas. Quase todos os dias, esse mágico reunia o seu rebanho, escolhia uma que estivesse mais gorda e matava ali mesmo, na frente das outras. Seu objetivo era, óbvio, vender a carne, né, para os açougues ali da região. Mas com o passar do tempo, as ovelhas começaram a ficar assustadas com aquele ato cotidiano. Todos os dias elas sentiam aquela apreensão: qual de nós vai morrer hoje? E o pavor começou a tomar conta delas. E cada vez mais assustadas, não é, elas ficavam pensando qual seria a ovelha da vez, e com tanta preocupação elas começaram a perder peso. E além disso, por causa dessa preocupação, elas começaram também a apresentar uma carne de pior qualidade. As pessoas estavam reclamando que a carne daquele homem, daquele mágico, estava meio amarga. Ele começou a ficar preocupado com isso. Obviamente, era o seu negócio, né? E ninguém que tenha um negócio quer oferecer um produto ruim. E então, ele tomou uma atitude. Percebeu, não é, uma diferença no comportamento das ovelhas e resolveu lançar mão das suas habilidades de mágico. E ele então resolveu hipnotizar as ovelhas. E hipnotizando as ovelhas, ele as fez crer que elas não eram ovelhas, mas que elas eram leões, que elas eram bichos ferozes. Fê-las pensar que elas eram touros, cavalos de raça, não é? Até mesmo cachorros valentes, e aí por diante. Depois disso, as ovelhas começaram, então, a ficar mais tranquilas, porque mesmo que ele continuasse abatendo as ovelhas na frente do restante do rebanho, elas não se incomodavam mais, porque elas ficavam olhando e pensando, né, de modo muito descansado, que isso jamais aconteceria com elas, porque elas sabiam
que o mágico só matava ovelhas. Como elas achavam que eram outro tipo de animal, elas não se preocupavam mais. Então elas tinham uma vaga noção de que uma coisa ruim estava acontecendo. Mas, por que se preocupar? Fosse o que fosse, não seria problema delas. E seguiam suas vidas mansamente, enquanto o mágico ia se dando muito bem. Percebam, irmãos, a que ponto uma ilusão pode levar alguém que é enredado por elas, pelas ilusões. Como é fácil nós caminharmos a nossa vida de forma enganosa. É sobre isso que Eclesiastes está nos falando hoje. Sobre a perspectiva de alguém que vive uma vida pautada na insatisfação, numa insatisfação que muitas vezes parece benéfica, porque faz com que a pessoa empreenda cada vez mais, busque cada vez mais, se esforce cada vez mais, lute cada vez mais, não é? Na perspectiva de ter, de se assegurar, de se sustentar, e com isso mergulha cada vez mais profundamente numa ilusão terrível. Chamo isso de insatisfação ilusória. Mas você pode também chamar de enxugar gelo. Um trabalho extenuante que não dá nenhum resultado. Percebam, irmãos, que uma vida frustrada é um beco sem saída, onde você corre buscando abrigo, buscando apoio, mas você nada encontra. E esta é a situação que muitas vezes nos deparamos quando mesmo os nossos maiores esforços não resultam no que é esperado. Quando, a despeito de nos cansarmos tanto, corrermos tanto, fazermos tanto, a gente percebe que, no final das contas, perdemos apenas boas oportunidades, uma parte da saúde e tantas outras coisas que são realmente necessárias e importantes para nós. Portanto, ele apresenta para nós, irmãos, aqui, as inquietações de uma vida sem sentido. Como nós temos caminhado até aqui, chegamos à metade do livro, nós estamos verificando que Salomão está observando a vida, refletindo, investigando, tentando entender qual é o sentido disso tudo. Será que há alguma razão para tanta coisa? Será que há algum objetivo em tudo isso? Mas ele vai perceber aqui nesta passagem que essa insatisfação ilusória o coloca diante de algumas questões que o fazem pensar bastante. A primeira delas é que ele se percebe muitas vezes diante de uma riqueza sem graça. Uma riqueza que, não obstante seja realmente riqueza, está desprovida de graça. É uma riqueza que não satisfaz, é uma riqueza que não alegra, é uma riqueza que não cumpre o objetivo antes proposto para o seu alcance. Observe aqui, a partir do verso 1. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Que mal é esse? E Salomão vai perceber que o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, Deus não lhe concede que disso coma. Salomão percebe a infelicidade de alguém que tem tudo, mas não tem a oportunidade de usufruir. E ainda mais, ele diz que o Senhor o impede de fazê-lo, justamente para que ele entenda que a razão, o sentido para a sua existência não está nessas coisas, mas que essas crises existem para que o homem entenda que a alegria genuína nada tem a ver com entretenimento fugaz. Vivemos dias em que as pessoas buscam tanta diversão, especialmente nesses tempos pandêmicos. Nós fomos impedidos de nos divertir, de nos reencontrarmos, de fazer as coisas que gostamos, de festejar com os queridos, ou até com os desconhecidos. Mas tudo isso faz-nos pensar que entretenimento fugaz nada tem a ver com a alegria genuína. E o que vem a ser, então, a infelicidade? É justamente isso, é não aproveitar o muito que se faz.
Porque a preocupação e o empenho para se manter aquilo que se conquista é tão grande que não resta tempo, saúde ou ânimo para se poder, então, curtir. E o que resta é solidão. E esse impedimento, onde você contempla de forma tão próxima, mas o usufruto está tão distante. Muito embora esteja ao alcance dos olhos, está distante do uso, está distante do experimento. E sobra muitas vezes para os interesseiros de plantão, né? O estranho come. Isso é vaidade, isso é correr atrás do vento, isso é inútil, é a constatação de Salomão. Aí ele pergunta, então a existência é sem sentido? Vale a pena existir? Aí ele vai pensar, porque realmente existir não vale a pena. O que vale a pena é viver. E vida, na compreensão do Senhor, é caminhar com propósito, desenvolver caráter, experimentar o contentamento. Na língua grega, o contentamento vem da palavra autarquês, que é suficiente, completo, adequado. Então, quem não vive com contentamento está incompleto. Quem não tem contentamento é alguém que sempre tem aquela perspectiva de que algo lhe falta, não obstante esteja chegando todos os dias. O que chega não importa. O que importa realmente é o que ainda falta, é o que eu ainda não tenho. E esse é o buraco sem fim em que a insatisfação nos coloca. É o buraco negro, onde o que realmente importa é o que você ainda não tem. E você deixa de valorizar, você joga na caixa forte, no cofre, aonde quer que seja, guarda bem guardadinho, mas o que importa é ir em busca daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, daquilo que eu sonho. Mas quando será o momento em que eu vou usufruir? Quando será o momento em que eu vou aproveitar? Talvez nunca, porque a plenitude nunca chega para um coração insatisfeito, para um coração que sempre quer mais. E a perspectiva é justamente a de depender de Deus. E foi esse o nível alcançado pelo apóstolo Paulo quando ele fala lá em Filipenses, capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo encontrou naquele tempo, na prisão, na escassez, na pobreza, no abandono, na solidão, que tudo que ele precisava ele já tinha, que era a companhia do Senhor. Sem Deus não há vida, nem curta, nem longa, só uma existência efêmera e sem sentido. Vida não é necessariamente o tempo que marca o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte, mas é o que você faz e como você vive durante esse período. E esta vida não fica aqui, você leva para a eternidade. Portanto, o Senhor é a nossa única certeza, o seu amor, o seu cuidado. Portanto, o que precisamos fazer é confiar nele, para que o nosso enriquecimento não seja desprovido de graça. E mergulhemos numa insatisfação ilusória. Mas a segunda reflexão a que Salomão chega é que a insatisfação ilusória, além de colocá-lo diante de uma riqueza sem graça, ainda o apresenta a um trabalho sem ganho. Trabalhar e não perceber o que se ganha. Versos 7 a 9 diz assim, todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Verso 8, que vantagem tem o sábio pobre? Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? A resposta aqui é nenhuma. Nenhum dos dois tem vantagem. Porque ambos chegam ao mesmo final. E no verso 9 ele vai dizer, melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça, que é esse desejo desenfreado por ter o que ainda não está nas mãos. Portanto, para Salomão, o que realmente interessa é você poder olhar e perceber, Deus já me deu. Eu já tenho o suficiente. Isso aqui já é mais do que eu preciso. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Percebemos muitas vezes que nossa vida é inteiramente dedicada ao trabalho.
Já fui a vários velórios de homens e mulheres idosos. E normalmente o discurso constante nas homenagens foi uma pessoa trabalhadora. Foi uma pessoa que fez muito pela sua cidade, pela sua família, pelo seu povo, enfim. O trabalho é algo que marca, que nos acompanha ao longo de toda a nossa vida. E ele também é oferecido e praticado por ricos e pobres. Com uma diferença, o pobre trabalha todos os dias para comer. O rico trabalha para não perder sua riqueza, para continuar sendo rico. O trabalho do rico é de fazer com que se perpetue os seus ganhos. O trabalho do pobre é para que a sua barriga não fale mais alto que sua voz. Mas o resultado é um só. Ambos estão insatisfeitos. A fome que foi saciada no dia de hoje, amanhã volta a se pronunciar. E o pobre tem que trabalhar. E para que a riqueza não perca o seu montante, o rico tem que voltar também ao seu labor. Mas a questão, meus irmãos, é que nós precisamos diferenciar fome de suficiência. Que nós precisamos entender o que realmente nos é necessário. Muitas vezes pensamos, quero viver muitos anos. Mas será que nós sabemos o que fazer com esses anos que queremos a mais? Será que nós temos o entendimento de como vamos utilizar esse tempo? E a pergunta que nos é feita é o seguinte: você quer mais anos? Mas existe vida nos seus anos? Esses anos valerão a pena? Serão bem vividos? Serão bem aproveitados? Ou será apenas uma prorrogação na grande corrida que tem sido a sua vida? Para que você quer mais tempo? Para correr um pouco mais? Ou para poder contemplar, usufruir o que o Senhor já te concedeu? Aqui é onde está, meus irmãos, a diferença entre vida e existência. Aos pássaros, o Senhor deu exatamente essa sorte. Eles existem, eles não vivem. Não obstante eles cantem e voem de forma, muitas vezes, a nos causar inveja, eles estão apenas existindo. Observe a rotina de um pássaro. Acorda cedo, canta, bate as asas, procura comida, volta, canta mais um pouco e dorme para no outro dia acordar cedo de novo e seguir a mesma rotina. Mas o Senhor a nós concedeu vida. Seus dias não precisam ser iguais. Todos os dias você pode fazer algo diferente e marcar a vida de alguém. Com uma palavra, com uma atitude, com um sorriso, com uma oração. Isso é viver. Essa é a vida que o Senhor, meus irmãos, espera que nós tenhamos. É entender que a nossa vida possui um propósito. Porque quando procuramos nos autopreservar, nós perdemos a nossa vida. São palavras do próprio Jesus no capítulo 8 de Marcos. Mas aquele que perder a vida, ou seja, aquele que aplicar a sua vida a me agradar, esse vai preservá-la. Mas aquele que tentar segurar a sua vida, e especificamente voltá-la para si mesmo, esse vai perdê-la completamente. Portanto, nós somos chamados a usar a nossa vida, a entender o propósito do nosso chamado e da nossa existência. Portanto, viver é caminhar pautado na motivação correta. Qual é a sua busca quando você se aprofunda? Quando você busca aprimoramento, quando você desenvolve suas formações e alcança enriquecimento? O que você pretende com tudo isso? Há objetivos claros? Ou você quer apenas o seu lugarzinho ao sol? Se não houver, meus irmãos, objetivo de glorificação nessas coisas, estamos andando em círculos. Estamos fazendo nada. Estamos apenas juntando para nunca utilizar. Portanto, aquilo que você tem como objetivo, como propósito, tem que ter uma finalidade clara. Porque se o Senhor nos concede bênçãos e recursos, o que nós vamos fazer com eles? Nós vivemos tempos em que os recursos são tão abrangentes.
Nós podemos fazer coisas que pessoas que viveram há 50, 60 anos atrás nem imaginavam. Mas eu pergunto a vocês, o que isso mudou? O que isso trouxe de aprofundamento para nós? Nada. Nós aproveitamos a nossa capacidade de comunicação para compartilhar bobagens, para esbravejar a nossa ira, colocar a nossa indignação. Nós não temos sabido utilizar, não é, a tecnologia, não temos sabido utilizar o avanço. Crescemos, sim, melhoramos muita coisa, mas o fato é que nós ainda somos tímidos, não é, na compreensão de como isso pode ser útil para a nossa fé, para o nosso testemunho. Então, hoje nós vivemos tempos em que se fala de velocidade, mobilidade, tecnologia, mas, infelizmente, a palavra que vai rimar com tudo isso é futilidade. Então, use o que você tem. Valorize as coisas que o Senhor colocou na sua mão. Viva com equilíbrio. E faça disso uma oportunidade para o serviço. Se nós não sabemos o que fazer com tudo o que nós temos, não faz sentido ter. Não faz. Para que queremos as coisas que queremos? Essa é a pergunta que eu e você precisamos fazer para poder filtrar os nossos desejos. Por quê? Para quê? Então, deleite-se com a oportunidade de se submeter à vontade de Deus. Entender o que o Senhor quer é a chave para uma vida feliz. O Senhor deu a cada um de nós potencialidades fantásticas. Existem muitas coisas que muitos de vocês fazem que eu gostaria de fazer, mas que eu não posso, não consigo. Mas o Senhor deu a você. E Ele concedeu a mim coisas que eu faço razoavelmente bem. Mas se nós não sabemos o que fazer com cada uma dessas coisas, nós estamos perdendo tempo. Estamos patinando no mesmo lugar. Portanto, pensemos para que não mergulhemos num trabalho sem ganho. O trabalho é bom, mas ele precisa também dar bons resultados. Mas essa insatisfação ilusória não apenas nos coloca dentro da perspectiva de uma riqueza sem graça e um trabalho sem ganho. Também ela vai nos apresentar uma última questão, que é a angústia sem grito. Não é fácil viver angustiado sem poder se expressar. Mas essa é a outra perspectiva que Salomão percebe, quando ele olha que existe no coração da humanidade perguntas inquietantes que não encontram respostas. É a angústia sem grito. A tudo quanto há de vir já se lhe deu nome, e sabe-se o que é o homem e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Salomão destaca aqui o fato de que o Senhor já nominou todas as coisas. E o que o Senhor chamou, assim é. Ninguém vai mudar, ninguém vai alterar. Mas existe no coração do homem uma inquietação pela explicação, pelo entendimento, pela compreensão. Mas ele nos chama aqui, meus irmãos, a pensarmos que a ausência dessas respostas leva-nos a entender uma coisa. Aqueles que dependem do Senhor não vivem de explicações, vivem de promessas. Vivem da confiança, vivem da dependência do Senhor. E o frutificar da felicidade não advém das posses, mas advém da vida. E é isso que Salomão chama de uma vida boa, que é uma vida pautada na vontade de Deus. Um poeta inglês que viveu entre os anos de 1672 e 1718, chamado Joseph Addison, acho que é assim, disse certa vez que os principais elementos essenciais para a felicidade são algo para fazer, alguém para amar e algo pelo que esperar. Olha que interessante. Simples. Um poeta escreveu isso. As coisas essenciais para a felicidade são ter algo para fazer, alguém para amar e algo pelo que esperar.
É provável que esse homem não conhecesse a fé cristã, mas ele definiu muito bem exatamente como é a vida de um cristão. Porque nós somos chamados para fazer algo, para amar o Senhor e esperar o seu retorno. E esperar as suas respostas. É exatamente isso que resume a nossa vida. Mas aqui debaixo deste sol, nós temos um anseio absurdo pelas respostas. Não que você deva mergulhar na ignorância. Não é essa a ideia, até porque Salomão está aqui fazendo muitas perguntas e obtendo, diante da sua investigação, muitas respostas, que são um choque de realidades, mas que tem ensinado o nosso pregador a entender o que o Senhor espera que nós percebamos acerca da vida. Então o problema não é a investigação, não é o desejo por conhecimento, mas há respostas que nós nunca teremos, não aqui. Justamente para que nós entendamos que a perspectiva do Senhor é de que nós confiemos nas suas promessas. Porque quando estas respostas estão indisponíveis, nós somos contrastados com a realidade de que está diante de nós duas propostas, a do ceticismo e a da fé. O cético, ele resolve não acreditar e seguir a sua vida quebrando cabeça. Mas aquele que abraça a fé descansa nas promessas. Ao passo que o cético segue a sua caminhada buscando explicações, enchendo o seu coração de porquês, e esses porquês, por sua vez, enchem a sua vida de angústia, que vai colocá-lo no lago da agonia. Mas aquele que pela fé descansa nas promessas, experimenta a paz e nela descansa. Eis a diferença. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita só o homem. A constatação de Salomão é que isso não tem nenhuma utilidade para nós. E as perguntas que nós fazemos? Por que temos que decidir? Será que é responsabilidade nossa decidir todas as coisas? Uma vez que o Senhor já definiu na eternidade o que é preciso definir, basta que nós entendamos estas coisas e confiemos na sabedoria do Senhor. Porque com base na nossa sabedoria nós só encontramos incertezas. Por que discutir com Deus? Você nunca vai vencer um debate como esse. Que é o homem e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Você vai bater boca com Deus. Você vai questionar o Senhor porque Ele te fez assim, porque Ele deu a vida que você vive. O que você precisa fazer é entender qual o propósito dEle para a sua caminhada. Porque a palavra final sempre será dEle. Por que esclarecer? Se a orientação precisa vem da sua palavra. Por que nós precisamos de tantos debates, se o Senhor já nos colocou tudo o que precisamos saber? Por que, meus irmãos, precisamos pensar sobre o que é melhor se o Senhor já nos disse? Se o Senhor nos tem mostrado que é melhor obedecermos? Se o Senhor nos tem mostrado que é melhor confiarmos na sua orientação? Quem conhece o futuro senão Deus? Mas gostamos de fazer previsões, estimativas, pesquisas. Quem vai ganhar no primeiro, no segundo turno? Quem vai vencer, quem vai perder? Quando vai chover, quando não vai? Por que não vivemos um dia de cada vez e nos submetemos ao controle eterno? Essas inquietações não têm o objetivo de fazer de você alguém que receba tudo pronto, mas de alguém que confie, que não se entregue à curiosidade, de alguém que reconheça que a vontade do Senhor é o suficiente. Portanto, fujamos da insatisfação ilusória. Não nos entreguemos a esse trabalho inócuo de enxugar gelo. É um trabalho perdido. Mas que nós procuremos viver a nossa vida com satisfação, entendendo que toda a riqueza que o Senhor nos confere é por meio da sua graça.
E riqueza graciosa advém de um coração satisfeito. Um coração insatisfeito nunca vai reconhecer o tanto que tem, mas um coração satisfeito sempre vai perceber que tem até mais do que precisa. Um coração satisfeito vai trabalhar com satisfação, vai trabalhar com alegria e vai perceber que, não obstante o seu salário seja pequeno, é o melhor salário do mundo, porque com esse salário ele cuida das pessoas que ama. E esse é o ganho verdadeiro. Essa é a verdadeira paga. E um coração satisfeito não vai se angustiar e nem vai precisar gritar, porque contará com a atenção inequívoca do Senhor. Saberá que sempre haverá um Pai pronto a lhe socorrer quando lhe pedir ajuda. Que o Senhor nos dê um coração assim, plenamente satisfeito e descansado na sua presença. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem, ao longo desses dias, nos sustentado e nos acalmado. Vivemos dias, ó Deus, tão agitados, tão perturbados, e muitas vezes passa em nosso coração a pretensiosa vontade de, quem sabe, assegurar alguma coisa, garantir o futuro. Mas Deus, nós sabemos que é do Senhor que vem tudo o que precisamos. Dá-nos, pois, ó Deus, um coração satisfeito, um coração que descanse, um coração que seja enriquecido, sim, pela Tua graça, um coração que não conte moedas, mas que contabilize amor, um coração que não apenas trabalhe, mas que sirva, um coração que experimente o gozo e a felicidade de uma intimidade profunda contigo. Obrigado, meu Deus, por Tua igreja reunida na noite de hoje. Que beleza, Pai. Que beleza. O Senhor hoje nos propicia um momento tão único. Ensina-nos, ó Deus, a saber aproveitar. Ensina-nos a entender a importância de estar aqui. Mais que isso, a importância de sermos Tua igreja. Sê com os meus irmãos e abençoa-os nas suas necessidades. O Senhor conhece a angústia e a dor de cada um. Consola-os e conforta-os em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Povo do Senhor, siga o seu caminho em paz, experimentando profundamente o derramar da graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a companhia preciosa de Deus, o nosso Pai, e o consolo auspicioso, transformador do Espírito Santo de Deus, a dar-lhes um coração satisfeito, coração que faça a sua obra, ame o seu Senhor e espere o seu retorno, para que com Ele reine por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Senhor.